O tema que nós vamos estar compartilhando hoje é um tema que é uma reflexão. É uma reflexão que nós vamos estar fazendo juntos nessa manhã. É uma reflexão extremamente importante, séria, e certamente o Senhor vai nos revelar muitas coisas, vai falar conosco muitas coisas que nós precisamos sair daqui nessa manhã com o que Ele preparou para nós, muito vivo dentro de nós, e inclui a todos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa por conta disso, porque ninguém fica de fora. Crianças, adolescentes, jovens, senhor, senhora, não se sinta de forma alguma excluído do que o Pai preparou para nós nessa manhã. A Jeane orou de uma maneira tão linda, dizendo que essa manhã será uma manhã especial, porque a palavra de Deus, ela sempre fala conosco, sempre tem algo específico para falar conosco, e isso é uma verdade. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nunca é comum. É importante que a gente realmente sempre tenha expectativas, porque nunca será um encontro comum. Independente do número de pessoas que estejam reunidos, Jesus mesmo falou, que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele se faria presente, e hoje não é diferente. O Senhor Jesus está entre nós e ele tem algo específico para falar com a gente. E o nosso tema é o seguinte: como está o meu compromisso de ser e fazer discípulos de Jesus? Aí eu convido todos a pensarem junto comigo nessa reflexão. Como está o meu compromisso de ser e fazer discípulos de Jesus? Aí, para nos ajudar, nos auxiliar, nessa reflexão, eu trouxe um vídeo, o Rodolfo prometeu que vai rodar aí para a gente, e eu convido todos a prestarem atenção na mensagem desse vídeo. É um musical muito lindo, vocês vão gostar, tenho certeza, mas mais que apreciar a melodia, a harmonia, tia Delsa vai gostar. Tia Derli tá aí? Tia Delsa vai gostar pra caramba, que é um musical clássico, mas muito mais que apreciar a melodia, a harmonia, que a gente possa atentar para a mensagem que essa música vem trazer para nós. Pode passar, Rodolfo. Jesus iniciou seu ministério sem fama nem festa. Ele simplesmente falava àqueles que o ouviam com palavras de mistério e poder. E em suas palavras, as pessoas ouviam um chamado para a vida. Mais do que uma sombra disforme de vida, mas a vida com um propósito, poder e grande beleza. Era um daqueles dias de verão, perfeito e sem nuvens. André e eu tínhamos pescado toda manhã e estávamos reparando as nossas redes quando percebemos que ele falava com um grupo de pessoas enquanto caminhavam pela praia. Quando ele nos viu, perguntou-nos se poderia sentar-se em nosso barco para continuar seus ensinos. Nós concordamos. Eu nunca tinha ouvido nada igual. Suas palavras eram simples, porém poderosas. Havia alguma coisa nele, uma autoridade, uma serena confiança. E por razões que eu ainda não entendo, quando ele pediu-nos para que o seguíssemos, nós o fizemos. Não somente André e eu, mas Tiago e João também. Nossas famílias quiseram saber por quê. Tudo que nós pudemos responder foi: porque ele nos pediu.
em seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, dispostos a homens salvar. Nós dissemos, deixamos tudo por ti, para cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Cumprir teu chamar. Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar, pois suas águas não voltam atrás. Seu chamado deu-nos paz, então decidimos seguir, por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. respondemos, deixamos tudo por ti, para cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal, bom sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, iremos sua voz atender. Tudo deixamos por ti, para cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Tudo deixamos por ti, para cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Mas cumprir teu chamar. Paizinho, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, Pai, e rendemos a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente a Ti nessa manhã, Pai, para que o Senhor fale conosco. Ó Deus, essas verdades reveladas na Tua palavra, Pai, que elas encontrem um local, ó Deus, preparado, ó Deus, em nossos corações, e que em nome de Jesus, através da Tua palavra, Deus, que tem o poder de nos transformar, tem poder, ó Pai, de nos posicionar, ó Deus, na posição que o Senhor planejou para nós, Pai. Que essa Tua palavra, Deus, possa ser eficaz em nós nessa manhã, Pai. Que em nome de Jesus saiamos daqui, ó Deus, de fato, transformados, ó Deus, e convictos, ó Deus, do Teu propósito para a vida de cada um de nós. Que cada um aqui, ó Deus, receba a Tua palavra, a porção, ó Deus, que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Linda a música, não é mesmo? Linda, séria e importante. Nós pudemos perceber, podemos notar, né, através dessa mensagem, questões tão sérias, questões tão importantes que diz respeito a nós também. Nós vimos ali na mensagem que aqueles discípulos que foram chamados por Jesus, eles fizeram uma escolha.
Eles fizeram uma decisão e eles deixaram as suas redes para trás. E redes aqui a gente pode entender como trabalho, como provisão, podemos entender como a própria vida deles, que era a pescaria. E da mesma forma que um dia eles foram chamados para se tornarem discípulos de Jesus e fazerem outros discípulos, hoje nós também recebemos esse chamado e a gente pode pensar, o que nós já conseguimos deixar para trás, desde o momento que Jesus nos chamou? Será que nós já conseguimos nos desprender daquilo que nos prende, daquilo que nos segura, daquilo que nos impede de viver o que vem a ser o mais incrível que tem para viver, na verdade, nessa terra, que é viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, juntos vamos fazer essa reflexão hoje. Como está o meu compromisso? Porque nós vemos ali, nessas imagens, na letra dessa música, nós vemos ali o processo de discipulado. O processo discipulado vem a ser o quê? O processo de se tornar discípulo de Jesus e fazer outros. E nós observamos, através da palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, que o discipulado de Jesus foi muito eficiente. A prova que o discipulado de Jesus foi muito eficiente é que nós estamos aqui hoje. Porque homens simples, homens que estavam separados de Deus, decidiram, essas palavras são palavras-chave para nós hoje. Esses homens decidiram, escolheram atender o chamado. E graças a essa resposta que eles deram, nós estamos aqui hoje. E temos a oportunidade de fazer essa reflexão. Nós estamos caminhando, na reta final desse ano de 2017. E é tão importante, que ao final de cada ano, a gente pare, sim, e faça uma avaliação. A gente pare e faça uma reflexão. Como foi o meu ano de 2017? Em 2017, como que eu correspondi ao chamado de Jesus para ser um discípulo dele? É tão importante a gente avaliar e celebrar. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui temos muito a celebrar. Temos muitos motivos para celebrar. Poxa, não, esse ano de 2017 eu fui um bom discípulo, eu correspondi, eu deixei aquilo que eu precisava deixar para trás. Nesse ano de 2017, eu tenho muito a celebrar, e vamos celebrar, porque cada avanço, cada crescimento, cada vitória precisa ser celebrado. Mas é muito importante também que a gente pare para avaliar aquilo que não foi legal, a área na qual nós não avançamos, a área na qual nós precisamos melhorar e avançar. Nós precisamos honestamente avaliar, identificar e intencionalmente tomarmos atitudes, que nos leve a superarmos, a vencermos e a melhorarmos no próximo ano. Então, para a gente caminhar aí nessa reflexão, a gente pode refletir junto assim. Em 2017, eu cresci como um verdadeiro discípulo de Jesus? Aí é para cada um estar pensando, uma avaliação pessoal. Em 2017, ainda não acabou, ainda dá tempo da gente avançar aí. Até o final do ano a gente pode avançar, mas até aqui, nessa reta final, eu cresci como um discípulo de Jesus, como um verdadeiro discípulo de Jesus? Eu me tornei mais semelhante a Jesus como o Pai espera que eu me torne? Porque esse é o chamado de Deus para nós, para que nós nos tornemos mais semelhante a Jesus. Eu aprendi a amar como Jesus ama. Eu aprendi a perdoar como Jesus perdoa. Eu aprendi a ser benigno como Jesus é. É uma reflexão importante para a gente fazer. A gente passou aí pela série Os Uns aos Outros de Deus para a Humanidade, e nós observamos em vários textos da palavra de Deus o quê? Que todo mandamento de Jesus, para nós, tem o próprio Senhor como referência. Então, quando nós fizermos essa avaliação, essa reflexão, a gente precisa usar Jesus como padrão. Ele é o padrão. Tudo bem, eu amei, mas eu amei do meu jeito ou eu amei do jeito de Jesus?
Não, eu perdoei. Olha, eu perdoei. Mas perdoei do meu jeito ou perdoei do jeito de Jesus? Uma avaliação importante para a gente fazer. Eu intencionalmente fiz discípulos de Jesus, ensinando pessoas a obedecerem os seus mandamentos? Será que existe pelo menos uma pessoa que eu ensinei, que eu investi tempo orientando como obedecer os mandamentos de Jesus? Eu contribuí para a transformação do mundo sendo um verdadeiro discípulo de Jesus e discipulando outros? O chamado de Deus para nós é para que transformemos o mundo. É grande isso, não é? É grandioso a gente pensar nisso. Quem sou eu para transformar o mundo? Mas a palavra de Deus vai dizer isso. Que é através do processo de discipulado que o mundo pode ser transformado. E isso tem tudo a ver comigo e com você. Essa semana eu tive a oportunidade de ler um artigo muito impactante que me fez pensar bastante. E eu trouxe para compartilhar com vocês a frase que mais me impactou. A gente entende, né? Existem várias formas da gente definir o discipulado. Tem várias maneiras que a gente pode definir o discipulado. Mas o que vem a ser discipulado? O discipulado a gente pode entender como o processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus e o processo de fazermos discípulos, de levarmos outras pessoas também a se tornarem como Jesus. Mas o artigo que eu li foi do pastor Lipão, não sei quantos aqui conhecem, Jonathan, muito antenado esse menino, gente. Acompanhe o Jonathan na rede social que você vai ver que ele compartilha coisas muito bacanas. Muito antenado o Jonathan. Então, o pastor Lipão é um pastor jovem que tem impactado muitas vidas, tem feito muitos discípulos em Santa Catarina, especificamente em Joinville, Santa Catarina. Então, ali ele tem reunido centenas de jovens e transformado, através do discipulado, a vida desses jovens. E o artigo que eu estava lendo dele dizia o seguinte: discipulado é a ferramenta de transformação que Jesus nos deixou. Uau! Discipulado é a ferramenta de transformação que Jesus nos deixou. E é sobre isso que a gente vai estar refletindo hoje. Jesus nos deixou o processo de discipulado como uma ferramenta de transformação. Então, diante dessa definição, que eu achei muito bacana e muito coerente, a gente pode fazer essa reflexão, que a igreja ela é responsável por transformar realidades. A igreja, e quando eu digo igreja é eu e você. Eu e você, jovem, criança, idoso, todos nós temos esse compromisso. A gente pode, como a mensagem do vídeo que nós assistimos, fazer escolhas, a gente pode tomar decisões. Se a gente vai atender a esse chamado, se a gente vai se comprometer ou não. Mas que nós fomos chamados. Então, hoje, quando a gente olha para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo, e se a gente vê alguma coisa pegando, a gente precisa orar e pedir a Deus para que participe dessa transformação, porque tem tudo a ver com a gente. Se não formos nós, se não for a igreja, o mundo está perdido. Isso é sério demais, porque diz respeito a mim e a você. Não podemos ficar de braços cruzados diante dessa realidade. Eu gosto muito do texto lá de Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala sobre o ministério da reconciliação que foi dado a nós. O ministério da reconciliação, que vem a ser o quê? Eu, enquanto discípulo de Jesus, tenho o compromisso de
levar essa mensagem que foi entregue a mim para outras pessoas. E à medida que nós compartilhamos o Evangelho de Jesus, que tem o poder, que é a única mensagem que tem o poder de transformar, o mundo vai sendo transformado. Uma vida de cada vez. Como já diz o pastor Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo. Agora, por que a igreja é a esperança do mundo? Porque foi para a igreja que Deus decidiu entregar a mensagem de transformação. Agora, essa transformação só vai ser realidade no momento que eu e você nos transformarmos, nos posicionarmos para levar esse Evangelho de Jesus e colocar em prática. Então, para a gente avançar na nossa reflexão, nós vamos pensar no seguinte, que para transformarmos o mundo através do discipulado, nós precisamos, em primeiro lugar, guarda aí, buscar constantemente crescer como discípulos de Jesus. Para transformarmos o mundo através do discipulado, nós precisamos buscar constantemente crescer como os discípulos de Jesus. Quando a gente pensa em buscar constantemente, a gente pode pensar em continuidade, em algo ininterrupto, algo incessante. Então, incessantemente, eu e você temos esse compromisso. Aí a gente pode pensar assim, mas como assim? Não está muito claro para mim a forma como que o discipulado, o ser discípulo de Jesus, o fazer discípulo, vai transformar a realidade. Sabe por quê? Que o discipulado transforma realidades? Porque ao nos tornarmos discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus, não apenas membros de igreja, frequentadores, não apenas seguidores de Jesus, mas discípulos de Jesus. Quando eu tomo a decisão de me tornar discípulo de Jesus, se eu mentia, sendo um discípulo de Jesus, eu vou parar de mentir. Se eu roubava, eu vou parar de roubar. Se eu odiava, em vez de odiar, eu vou passar a amar. Se eu bebia, eu vou deixar de beber. Se eu matava, eu vou parar de matar. Percebe? E pode procurar. Não existe filosofia, não existe nenhuma outra linha, nenhum outro segmento que tenha essa possibilidade de causar essa transformação. Agora, por que essa transformação é possível? Porque a nossa referência é Jesus. Então, somente através da palavra poderosa de Jesus que o discipulado ele é eficaz ao ponto de transformar realidades. E aí a gente pode trazer para a gente de novo. Eu sou um discípulo de Jesus. O fato de eu ser um discípulo de Jesus tem impactado a minha casa? Tem impactado a minha família? Tem feito diferença onde eu trabalho? Tem feito diferença onde eu estudo? O fato de eu ser discípulo de Jesus tem feito diferença para quem? Tem feito diferença na vida de quem? Se nós não conseguirmos identificar impacto do nosso caminhar com Jesus como discípulo dele, está pegando para a gente. Está pegando, mas nem tudo está perdido, porque hoje mesmo a gente tem oportunidade de rever, né, o nosso compromisso e nos posicionarmos. Então, vamos lá. Buscar constantemente crescer como discípulo de Jesus. É importante a gente entender que esse crescimento como discípulo de Jesus, além dele ser contínuo, incessante, ele é pessoal. É uma responsabilidade pessoal. Não é a igreja que precisa trabalhar no meu crescimento. A igreja faz isso? A igreja investe nisso, sim. Não é o pastor que vai me levar a crescer. Ele vai me ajudar? Ele vai me ajudar. Mas, em primeiro lugar, o compromisso é meu e seu. É propósito de Deus que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículo 29. O apóstolo Paulo vai dizer assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nesse texto, nós podemos entender que o maior propósito de Deus, o que ele planejou antes mesmo de existirmos, é qual? O propósito de Deus para nós. Está ali a informação. O propósito de Deus é que sejamos conforme a imagem de seu Filho. Esse é o plano e o propósito de Deus para nós. Para quê? Para que Jesus, o seu Filho único, deixe de ser unigênito e passe a ser o quê? Primogênito entre muitos irmãos. Os irmãos de Jesus, no caso, quem são? Eu e você. Aqueles que atendem essa proposta de Deus de nos tornarmos conforme a imagem do seu Filho. É interessante notarmos, irmãos, que a palavra de Deus ela traz dois conselhos essenciais para a nossa vida com relação à conformidade. A gente vai olhar lá em Romanos mesmo, não precisa projetar não, Rodolfo. Tem em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Não vos conformeis ao padrão deste mundo. Ou seja, não se amolde, não tome a forma desse mundo, do sistema desse mundo, da imagem desse mundo, do padrão desse mundo. Não façam isso. Não tome a forma desse mundo. Aí aqui no capítulo 8, versículo 29, nós vemos a revelação do propósito de Deus, que nós não devemos nos conformar ao sistema do mundo, mas nós devemos nos conformar a quê? Tomar forma de quê? Da imagem de seu Filho. E cabe a nós hoje escolhermos e decidirmos se é isso que queremos, correspondermos ao chamado de Deus para nós, de tomarmos forma do seu Filho, a imagem do seu Filho. O apóstolo Paulo, ele entendeu perfeitamente esse propósito e ele viveu toda a vida dele, a gente vai ver no Novo Testamento, nas cartas que ele escreveu, que ele viveu toda uma vida comprometida com isso. Comprometido com esse propósito e esse objetivo de corresponder a esse propósito de Deus. Qual? De ser semelhante a Jesus. Vamos ver o que ele diz em Filipenses, no capítulo 3, versículos de 10 a 14. O apóstolo Paulo vai dizer assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Aí ele diz, tornando-me como ele em sua morte. Tornando-me como ele em sua morte. Tornando-me como quem? Tornando-me como o Senhor Jesus. Pode passar, por favor? Para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Continuando, ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Aí é o convite para que nós façamos como Paulo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo do que ficou para trás. O que é que os discípulos deixaram para trás? Deixaram as redes, deixaram suas falhas, seus erros, e à medida que eles foram caminhando com Jesus, o que foi acontecendo? Foram se tornando semelhantes a Jesus, e de fato se tornaram. Se tornaram semelhantes a Jesus e levaram outros e outros e outros a se tornarem como ele também. E essa é a proposta de Deus para nós hoje, que nós nos tornemos como Jesus. Agora, de que maneira, de que forma nós podemos crescer constantemente no processo de discipulado, de nós nos tornarmos como Jesus? Olhando para Ele. Olhando para Ele, olhando para os seus mandamentos, olhando para os seus ensinamentos, para as suas palavras, observando tudo e colocando em prática.
Aí, como eu falei, né, a igreja ela nos ajuda no nosso crescimento? Ajuda. Quantas ferramentas nós podemos identificar aqui, nós, família Pibaá? Quem pode dizer aí uma ferramenta que a Igreja de Jesus Pibaá coloca à nossa disposição para crescermos como discípulo de Jesus? Pequenos grupos, celebrando a restauração, o que mais? Discipulado 1 a 1, tudo disponível para nós. E a gente entende que são revelações do próprio Deus, que o propósito é dele, que nos tornemos como seu filho. Ele mesmo se encarrega de trazer a revelação para a igreja, trazer a revelação para o pastor, de como nós podemos fazer parte desse processo e nos transformarmos, e através da nossa transformação, transformar a nossa família, a nossa casa, as pessoas que estão em nossa volta, o nosso bairro, a nossa cidade. Agora, é pessoal, como eu falei. A responsabilidade é de cada um. O Celebrando a Restauração está disponível para mim e para você. Que você possa hoje pensar nessa possibilidade. De repente você está aqui e nunca pensou na possibilidade de fazer parte do Celebrando a Restauração. 2018 começa um novo processo. Você já pode hoje tomar essa decisão. Não, em 2018 eu quero ser um discípulo melhor. Em 2018 eu quero me comprometer com o chamado de ser semelhante a Jesus. E existe algo que pode me ajudar com isso. E eu vou fazer a minha inscrição hoje mesmo tem inscrição aberta. Eu vou procurar o responsável e vou me inscrever. Porque é uma ferramenta que vai fazer o quê? Me ajudar a ser um discípulo eficaz. Um discípulo que atende à expectativa de Deus. Sabia que Deus tem expectativa em relação à sua vida? É verdade. Ninguém escapa dessa expectativa de Deus. A expectativa de Deus, como nós lemos, é o quê? Que sejamos conforme Jesus. Então, eu te encorajo nessa manhã, se você ainda não deu um passo para fazer o Celebrando a Restauração, que é uma ferramenta que vai atuar em você e vai te ajudar a ser um discípulo melhor, faça. Se você ainda não tomou a iniciativa de fazer parte de um pequeno grupo, tome a iniciativa. Tem o quadro ali com diversas alternativas, opções. O Senhor tem sido tão maravilhoso que hoje não tem uma pessoa que chegue aqui e fale assim, poxa, eu queria tanto participar de um pequeno grupo, mas não tem nenhum que eu me identifique. Hoje, pela graça de Deus, temos 9 perfis, 9 opções. Criança, jovem, adolescente, terceira idade, casais acima de 35 anos, olha que beleza. Casais até 35 anos, mulheres, homens, cabra macho, amigos de Deus. Tantas opções. Hoje a gente percebe que com isso, com essa diversidade, o cerco vai se fechando para a gente, sabia? O cerco vai se fechando para a gente no sentido de que o que a gente vai alegar? Mas eu não me tornei mais parecido com Jesus porque ninguém me falou como, ninguém me deu um direcionamento, ninguém me deu ferramentas. A gente não tem como alegar nenhum argumento para apresentar para o Senhor. E, além disso, discipulado 1 a 1. Que maravilha ter alguém para caminhar com a gente e nos ajudar a ser como Jesus. Então, que em nome de Jesus, se a gente ainda não tem correspondido a nenhuma dessas iniciativas da igreja de nos auxiliar nesse processo de transformação, que em nome de Jesus, a nossa vinda aqui hoje de manhã não tenha sido em vão. Que em nome de Jesus, valha a pena a nossa vinda aqui hoje de manhã. Que a gente saia daqui convicto e determinado a tomar uma atitude. Vamos caminhar então? Para transformarmos o mundo através do discipulado de Jesus, precisamos também o quê? Dar o segundo passo, que é, uma vez sendo um verdadeiro discípulo de Jesus, fazer discípulos conforme Jesus ordenou. A tarefa mais importante e urgente da igreja é fazer discípulos.
essa orientação, o chamado, essa convocação de Jesus para que fizéssemos discípulos, foi a última orientação, o último mandamento que Jesus deu antes dele ser assunto aos céus. A gente costuma ouvir, né, as pessoas falarem que é importante a gente prestar atenção nas últimas palavras que uma pessoa tem a dizer, que dirá as últimas palavras que o nosso Senhor disse. Por quê? Porque é a maior e principal, mais urgente tarefa. E como é importante que nós, como discípulos de Jesus, estejamos engajados nisso. Não podemos ficar à margem, não podemos passar por fora, não podemos ser indiferentes a isso, não podemos viver toda uma vida fazendo de conta que não é com a gente. De repente você está sentado aí, isso aí não é para mim, isso aí não tem nada a ver comigo, não sei nem para que eu vim hoje de manhã na igreja, porque isso não tem nada a ver comigo. Irmãos, não se equivoque, não se engane. Essa palavra é para todos, sem exceção. Vamos ver então Mateus capítulo 28, versículo 19, de 19 a 20. Nosso Senhor Jesus dizendo, portanto, vamos ler juntos esses? Portanto, vamos lá. Batizando-os em nome do Pai. É lindo a gente perceber, no final desse texto, que o que Jesus nos encarregou de fazer, nós não fazemos sozinhos. Porque, ao final, ele deixou essa promessa maravilhosa para nós. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E quando assim agirmos, quando assim procedermos, eu, próprio Jesus, estarei sempre com vocês até quando? Até o fim dos tempos. Essa é a promessa do Senhor Jesus para nós. Agora, como é importante nós atentarmos para esse princípio de fazer discípulos conforme Jesus nos ordenou. Nós não entendemos no início que o discipulado é, como disse lá o pastor Lipão, foi muito feliz na colocação dele. O discipulado é a ferramenta de transformação que Jesus nos deixou. A base dessa declaração que ele fez está aqui. O discipulado é a ferramenta de transformação que Jesus nos deixou. Essa é a base para essa declaração que ele fez. Agora é importante a gente pensar no seguinte, entender, né? E não perdermos esse entendimento. Se o discipulado, vamos pensar juntos, se o discipulado, que a gente já entendeu também, que é o processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus e levarmos outros a se tornarem semelhantes a Jesus, é a ferramenta de transformação, é a ferramenta que Jesus nos deixou para transformar o mundo. Como que nós vamos transformar o mundo se nós não obedecermos a esse chamado do Senhor Jesus? Se eu e você, se nós como igreja não colocarmos em prática o ato de fazer discípulos, como o mundo será transformado? Como o nosso bairro será transformado? Como a nossa família será transformada se nós não estivermos comprometidos com esse mandamento, com essa convocação, com essa orientação da palavra de Deus para nós? Na verdade, um mandamento. Percebe como está totalmente ligado a nós, como tem tudo a ver comigo e com você? A gente tem visto, né, observado nas notícias, nas estatísticas, que a cada ano tem crescido o quê? O número de evangélicos. Número de igreja, número de pessoas se tornando cristãs. Mas quando isso... É legal a gente ter essa informação? É legal. Só que quando vem essa informação, o peso do nosso compromisso e da nossa responsabilidade, ele aumenta.
Por quê? À medida que uma pessoa decide seguir Jesus, qual a expectativa que a gente precisa ter? Que a vida dela vai mudar completamente, que a família dela vai mudar, que o ambiente onde essa pessoa vive vai mudar. Agora vamos pensar, é coerente a gente ouvir que o número de evangélicos, o número de cristãos está aumentando e em nada a gente ver mudança em relação à violência, em relação à corrupção, em relação a número de pessoas entregues às drogas, entregue ao álcool? Não é uma certa incoerência? Percebe quanto é importante nós decidirmos, nós escolhermos de fato, nos comprometermos em sermos verdadeiros discípulos e em fazermos verdadeiros discípulos de Jesus? Que em nome de Jesus, irmãos, essa verdade possa entrar como uma flecha no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, e que em nome de Jesus nós possamos fazer parte disso. Fazer parte, na realidade, na principal missão que nós temos no mundo. Na verdade, é um grande privilégio. Na realidade, a gente vê nisso a prova do amor de Deus, a prova da graça de Deus, a prova da bondade de Deus, compartilhar isso conosco. Porque Ele poderia ter escolhido outra maneira de trazer transformação ao mundo, mas Ele escolheu fazer isso através de nós. Que em nome de Jesus, nós não sejamos razão de tristeza para o coração de Deus, de decepção, se é que a gente pode falar assim, mas que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos comprometidos a corresponder à expectativa de Deus, de colocarmos em prática, que assim como o papel de Jesus, né, em fazer discípulos foi tão eficaz, foi tão eficiente, que nos alcançou, que hoje, da mesma forma, nós, como Jesus, possamos ser eficazes em transformar a realidade que vivemos, transformarmos a realidade do nosso mundo. Nós, como Igreja de Jesus, somos responsáveis, né, pela transformação do mundo. Tem um testemunho que eu já até compartilhei aqui com vocês numa outra oportunidade, mas vou dizer para vocês, tanto esse testemunho que a gente escuta, né, de milagres, de cura, de libertação das drogas, mas assim, como é fantástico a gente ouvir um testemunho de transformação de mente, transformação de coração, porque na realidade esse é o maior milagre que Deus deseja realizar em nós. Porque pensa comigo, como que nós vamos transformar realidades, né? Como que nós vamos cumprir essa orientação de Jesus? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Como que nós vamos ser eficazes nisso se nós mesmos não obedecemos? Se nós mesmos não conseguimos colocar em prática? Não é incoerente a gente tentar ensinar algo que a gente não está vivendo? Simplesmente nós não vamos ser eficazes nisso. E eu compartilhei com vocês e me vem à memória novamente esse testemunho de obediência. Uma irmã nossa, e é interessante a gente perceber que quando a gente, como os discípulos, escolhe, decide, de fato ser um verdadeiro discípulo de Jesus, eu vou te dizer, isso só acontece quando a ficha cai, tá? Porque a gente é ministrado, a gente lê a palavra de Deus, mas enquanto a gente não decide, de fato, receber, deixar a ficha cair, nada acontece. E a ficha caiu para essa nossa irmã, e ela compartilhou que ela não suportava uma pessoa, ela não conseguia de forma alguma amar essa pessoa, e um dia a ficha caiu para ela. Por quê? Porque ela estava engajada nessa missão de transformar o mundo através do discipulado. Ela se viu um dia diante de pessoas
ensinando, né, seguindo essa orientação de Jesus, de ensinar as pessoas a cumprirem, colocar em prática os ensinamentos que Jesus propôs, só que ela parou em si, caramba, peraí, como que eu estou ensinando isso daqui se eu não estou vivendo? E aquela pendência, e essa pessoa que eu não consigo amar de forma alguma, e essa pessoa que eu não consigo nem ao menos suportar, e ela escolheu, ela decidiu amar e perdoar. Com certeza foi um grande desafio, mas ela, com certeza, buscou em Deus. Que Jesus falou também para os discípulos antes de ir aos céus? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Nós, além de termos, né, a palavra de Deus, Jesus conosco todos os dias, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Então, se nós não estamos conseguindo obedecer, se nós não estamos conseguindo colocar em prática os mandamentos de Jesus, se nós não estamos conseguindo ser um verdadeiro discípulo de Jesus, se a gente para agora para fazer essa reflexão, a gente pensa, meu Deus, eu me considero um discípulo de Jesus, mas a minha casa está um caos. Eu me considero um discípulo de Jesus, mas no meu trabalho ninguém me respeita, ninguém me reconhece como um discípulo de Jesus. Como que eu posso mudar essa situação? Buscando o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos capacita a vencer. E essa irmã compartilhou que quando ela decidiu, quando ela escolheu, de fato, obedecer, como um verdadeiro discípulo de Jesus faz, ela conseguiu e hoje ela declara que ela ama essa pessoa que ela nem ao menos suportava. E é notório olhar para a vida dessa irmã e ver ela voando em Deus. Ver a vida dela transformada, a gente olha e vê transformação na vida dela, na maneira como ela vive, transformação no seu esposo, transformação nos seus filhos. Por quê? Porque ela decidiu, porque ela escolheu. Hoje, eu vejo essa pessoa como uma discípula de Jesus relevante, uma discípula de Jesus que tem feito diferença na sua família, na sua liderança, e que seja essa a nossa realidade também, em nome de Jesus, e que assim a gente transforme o mundo, uma pessoa de cada vez. Amém? Avançando, então, para transformarmos o mundo através do discipulado, precisamos, terceiro princípio, ser exemplo de crescimento e maturidade para os outros. Ser exemplo de crescimento e maturidade para os outros. Uma vez nos tornando discípulos de Jesus, uma vez obedecendo ao chamado para fazermos outros discípulos, ainda nos resta esse compromisso, essa responsabilidade de nos tornarmos exemplo de crescimento e maturidade para outros. Irmãos, o mundo nunca precisou tanto de exemplos e de modelos para seguir como hoje, nos nossos dias. Só que é extraordinário a gente ler as cartas do apóstolo Paulo, ver o posicionamento dele, a forma como ele empenhava a vida dele em ser um modelo. É tão fantástico, é tão extraordinário, e só que a gente está registrado aqui na palavra de Deus para que a gente se inspire, para que a gente aprenda, para que a gente se encoraje. Só que o apóstolo Paulo não está mais aqui. Hoje, esse compromisso é meu e seu, de sermos esse modelo. Nós vamos ver alguns textos que apontam como Paulo impactava as pessoas, como ele inspirava as pessoas com o seu próprio modelo de vida. Só que hoje está com a gente. Uma vez o Marcinho compartilhou, Marcinho não está aqui não, né? Ele compartilhou algo que me impactou, estava ministrando louvor e ele falou assim, irmãos, o nosso tempo é hoje, nunca mais eu esqueci. Aquele dia a ficha caiu para mim. A nossa oportunidade é hoje. O nosso tempo de fazer a diferença é hoje. Não vamos deixar para os nossos filhos, não.
Não vamos deixar só para os nossos filhos, não. Vamos participar disso também. E isso entrou no meu coração. E vamos embora, verdade, vamos embora. É tão sério isso, irmãos, porque nós não vamos viver para sempre. A nossa vida, ela é muito, muito, muito breve. A qualquer momento, a gente pode ir embora. Então, se nós quisermos ser relevantes, se nós quisermos fazer a diferença, se nós quisermos participar, ter a honra de participar dessa mobilização dos céus, que é ter parte nessa transformação do mundo, que nós, como discípulos de Jesus, temos a oportunidade de fazer, precisa ser hoje, precisa ser agora. É tão interessante pensar, né, que hoje nós estamos aqui sentindo falta, né, de parte da nossa família, que nós tanto amamos. É interessante que 3 dias que eles estão lá, retirados, e a gente sente saudade, né, de tantas pessoas. A gente sente saudade do Joab, do nosso pastor. A gente sente falta, porque somos família. Mas é tão bacana a gente parar e pensar que eles estão lá como casais. Não estão simplesmente passeando e relaxando, não. Estão também. Mas muito mais do que isso, eles estão ali com o propósito de se tornarem casais melhores. Estão ali com o propósito de se tornarem um marido melhor, uma esposa melhor. Para quê? Para ser modelo para outros. Irmãos, o mundo precisa desesperadamente de modelo. Modelo de casal, modelo de família, modelo de filho, de como ser um bom filho, como ser um bom pai, como ser um bom aluno, como ser um bom cidadão. E se não for com a gente, se nós não formos esse modelo, quem será? Que em nome de Jesus nós possamos escolher e decidir sermos modelo para o mundo. Vamos ver mais uma vez o apóstolo Paulo, Filipenses no capítulo 3:17, o que ele diz? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Uau! Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Qual o padrão que Paulo apresentava? O padrão de Jesus. O padrão de Jesus. Então, a gente aprende aqui que nós precisamos viver um estilo de vida irresistível. Precisamos, como discípulos de Jesus, viver um estilo de vida que atraia outros. Precisamos, como discípulos de Jesus, viver um estilo de vida que, ao olharem para nós, as pessoas pensem assim: poxa, vale a pena ser como ele, vale a pena ser como ela. Que em nome de Jesus seja esse o nosso compromisso. Que em nome de Jesus não sejamos agentes secretos. Já viu? Agente secreto? Ninguém sabe que ele é um agente, porque ele é um agente secreto. Essa semana também eu vi um testemunho tão lindo de uma jovem aqui da igreja. E assim, é tão interessante a gente, né, observar a relevância da vida do apóstolo Paulo, relevância da vida de Moisés, da vida de Noemi, de tantos exemplos bíblicos que nós temos e de tantos representantes, né, discípulos de Jesus que nós temos a oportunidade de conhecer no nosso tempo, né? Pastor Carlito, pastor Ed Renê, tantos pastores, né? Pastor Paulo Mazzoni, enfim, tantos nomes nós poderíamos citar aqui. Mas como é impactante quando nós vemos um testemunho, um depoimento, um exemplo de alguém que senta do nosso lado. E a gente fala: poxa, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso seguir, é assim que eu quero ser. E essa jovem, ela compartilhou que no seu local de trabalho, ela tem uma amiga no seu local de trabalho que está com uma amiga que iniciou um processo de tratamento de câncer. E essa menina que está com essa enfermidade, ela ainda não tem fé em Deus. Ela não tem fé em Deus ainda. E a amiga, né, dessa menina aqui da igreja chegou para ela e pediu ajuda.
ela perguntou, poxa, como que eu posso fazer um propósito com Deus para essa amiga? Como que eu posso fazer um propósito de oração para que a gente alcance essa amiga, para que Deus cure essa nossa amiga, para que Deus transforme a vida dessa minha amiga? E essa jovem aqui da igreja, ela pôde ali fazer aquilo que nós lemos que Jesus nos ordenou. Ela ensinou tudo aquilo que Jesus ordenou para essa amiga. E ela disse para ela, olha, no céu não há doença. Você sabia que no céu não há doença? Então, o que a gente aprende na oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, você pode fazer um propósito com Deus, um propósito de oração e pedir, Pai, faça a tua vontade na vida dessa jovem, assim como ela é feita no céu. No céu não existe doença. O Senhor pode curar, se for a sua vontade, pode curar essa moça. E eu achei tão lindo essa experiência, por quê? Primeiro, para essa moça ter procurado por essa jovem, ela não era uma agente secreta. Para ter procurado, é porque ela sabia que ela era o quê? Uma discípula de Jesus. E como discípula de Jesus, ela tinha qual foi a expectativa que ela teve? Poxa, nesse momento desafiador, que eu não sei o que fazer, não sei como ajudar essa pessoa, eu posso buscar ajuda com aquela menina. Ela tem alguma orientação para me dar. Não é lindo isso, irmãos? Eu quero ser essa pessoa. É lindo, assim, pensar que eu não preciso me encorajar e me inspirar e aprender somente com o apóstolo Paulo, ao dizer que sigam o meu exemplo. Mas eu posso me inspirar com o exemplo dessa irmã que decidiu obedecer perdoando, decidiu obedecer amando. Eu posso me inspirar, me encorajar com essa jovem que foi identificada no seu local de trabalho como uma discípula de Jesus e fez a diferença. E ela conta que essa amiga compartilhou que foi ao hospital e lá oraram, ela, mais um grupo de pessoas, oraram por essa jovem que ainda não tem fé em Jesus, que ainda não é uma discípula de Jesus, e profetizaram sobre a vida dela. Percebe que a fidelidade e o compromisso de uma pessoa com o discipulado pode transformar, de fato, pode transformar o mundo, pode transformar a realidade dessa menina que está enferma. Eu creio perfeitamente que ela pode ser curada do seu corpo físico, e o mais importante é que ela seja curada na sua espiritualidade, que ela tenha um encontro com Jesus, que ela seja reconciliada com Deus, e essa jovem aqui da nossa igreja tem parte nisso. Não é lindo isso? Mas que não seja um caso isolado, mas que isso seja o viver de cada um de nós. Seguindo, vamos ver mais uma vez o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Podemos ler juntos esse bem forte? Tornem-se... Isso aí. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que essa declaração possa fazer parte da nossa vida também. E por fim, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Olha que forte isso que o apóstolo Paulo diz. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. 17. Por essa razão, olha o que Paulo diz. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, o quê? A minha maneira de viver em Cristo Jesus. Vamos devagarinho. O apóstolo Paulo estava enviando Timóteo, seu filho amado e fiel, para quê? Trazer a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Ou seja, Paulo estava enviando Timóteo para lembrar as pessoas a maneira de viver do apóstolo Paulo.
Será que existem pessoas nos usando como exemplo, como modelo, como referência, pensando em nós na hora de tomar uma atitude errada, na hora de tomar uma decisão errada, na hora de cometer um erro? Será que tem pessoas lembrando da nossa maneira de viver e falando, não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu quero ser igual àquela pessoa. Aquela pessoa, eu quero viver de acordo, da mesma maneira que aquela pessoa vive. Quando Paulo pretendia implantar uma igreja em uma cidade, ele iniciava o processo simplesmente morando entre os cidadãos. Ele queria implantar uma nova igreja, o que ele fazia? Mudava para lá. Ele iniciava esse processo dessa forma, para que da maneira que ele vivesse, as pessoas se encorajassem a viver também. O apóstolo Paulo era uma Bíblia viva, refletindo a vida de Jesus. Por ele ser uma Bíblia viva que refletia a vida de Jesus, ao deixar a cidade, ele podia escrever. Nosso pastor até leu esse texto incrível na quinta-feira. Quem veio vai lembrar. Quando o apóstolo Paulo terminava de implantar uma igreja e saía para um outro lugar para dar continuidade ao processo de fazer discípulos, pela sua maneira de viver, ele tinha moral para escrever o seguinte: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Olha, que ousadia. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. De novo. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Uau! Esse é o padrão. Essa é a referência. O apóstolo Paulo, uma pessoa como eu e você, em nada diferencia. Ele encontrou o mesmo Deus que tinha o propósito que ele se tornasse a imagem do seu filho. Ele teve o encontro com Jesus, assim como eu e você tivemos. E ele, como nós vimos no vídeo no início, decidiu, como aqueles homens, e escolheu se comprometer com esse chamado. Tem uma música, não sei se essa o Jonathan vai lembrar, é da comunidade da Zona Sul. Comunidade da Zona Sul, antiga essa, hein, Jonathan? É Marcas de Cristo. Marcas de Cristo. Que aí tem o trecho que vai falar assim, que toda a criação aguarda ver o brilho de Jesus em nós. Toda a criação espera ver o brilho de Jesus em nós. Aí diz assim, nisso eu empenho a minha vida. Nesse objetivo de brilhar, né, a luz de Jesus, de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Nisso eu empenho a minha vida. Aí conclui dizendo, nenhuma pedra clamará em meu lugar. Nenhuma pedra falará em meu lugar, porque tem um texto bíblico que diz isso, né? Que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Mas tenho certeza que isso não vai acontecer aqui entre nós, porque hoje nós temos essa oportunidade de nos comprometermos como discípulo de Jesus. E eu gostaria de concluir fazendo a seguinte reflexão. Nosso pastor tem compartilhado que a nossa igreja hoje, ela tem em média 600 membros. Com base nisso e em tudo que nós refletimos nesta manhã, nós podemos pensar o seguinte: vamos imaginar 600 membros dessa igreja comprometidos em transformar o mundo através do discipulado. Vamos imaginar cada um de nós, discípulos de Jesus, apenas da igreja aqui, Pibaá, Andrade Araújo. Fora as outras igrejas do nosso bairro, que têm o mesmo chamado, têm o mesmo compromisso de transformar o mundo. Mas vamos pensar aqui, na nossa realidade. 600 discípulos, vamos pensar na realidade de 600 verdadeiros discípulos de Jesus, comprometidos em ser
conforme a imagem de Jesus e fazer outros conforme a imagem dele. Se cada um de nós no ano, fizermos mais um discípulo como Jesus, quantos discípulos nós teremos em um ano? Quantos? 1.200. Pensa, serão mais 600 pessoas que não vão odiar mais 600 pessoas que não vão se drogar mais 600 pessoas que não vão se agredirem mais 600 pessoas que não vão matar mais 600 pessoas semelhantes a Jesus. Percebe como é bem verdade a declaração do pastor Lipão ao dizer que o discipulado é a ferramenta de transformação que Jesus nos deixou? E hoje a gente pode escolher o que nós vamos fazer com essa ferramenta. Nós vamos usar toda a reflexão de hoje apenas como informação e vamos continuar pensando, isso não é para mim, isso é para o meu irmão, ou vamos nos comprometer? Vamos nos comprometer em nome de Jesus?